Atlético já realiza negociações com o principal nome da equipe para a renovação de contrato, negociação com o atleta de seleção sul-americana e também lucro pesado que o Atlético recebe em negociação com o atleta. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para acompanhar um pouco mais em relação a mais esse tema que será discutido em contexto com o Galo em 2024 que tem sido realizado. Um dos assuntos que a diretoria do Atlético terá que resolver durante 2024 é sobre a renovação de um importante jogador, sendo ele Hulk, jogador que inclusive já revelou que está em negociações para renovar o seu contrato com o Galo por mais uma temporada. Com seu atual vínculo programado para ser encerrado em dezembro, o anúncio é que ele vem discutindo em relação a uma prorrogação de contrato com a diretoria do clube também despertou o interesse da torcida do Galo, pois é um jogador que tem muita importância na história recente do Atlético, principalmente pelas participações que teve em títulos de muita importância. O jogador que desde que chegou conseguiu colocar um grande impacto no Atlético, teve desde sua chegada muito sucesso. Com sua presença em campo, o atleta conseguiu também atingir números que fizeram com que a sua magnitude se tornasse ainda maior no Atlético e um jogador que tem construído pouco a pouco a sua história no Galo, se consagrando também entre um dos grandes da história do Galo. O seu vínculo é válido até a finalização da temporada de 2024, mas como opção, o jogador tem também a renovação por mais uma temporada. Assim, a renovação de contrato faria com que o atleta pudesse ficar mais tempo no Galo e entregasse um pouco mais de estabilidade para a sua continuidade no futebol brasileiro. O atleta que também tem disputado mais uma temporada chegou no Galo ainda durante a disputa dos campeonatos para o ano de 2021, ou seja, completará 3 anos de Atlético Mineiro e também com a projeção de permanecer por mais tempo, pois é um atleta que indiscutivelmente faz uma grande diferença no Atlético nos últimos anos. Mesmo aos 37 anos de idade, o Hulk tornou-se uma grande referência nessa equipe do Atlético com quase 100 gols em cerca de 180 partidas que esteve disputando até aqui nesses últimos 3 anos que esteve pelo Atlético. Além de ser um jogador que indiscutivelmente tem uma liderança técnica muito elevada, é um atleta que também dentro de campo cumpre uma função bem essencial, como muitas vezes já esteve carregando a braçadeira de capitão. Na minha visão, com certeza o Atlético tem que fazer mais esse esforço para permanecer com o atleta. E você, torcedor do Galo, o que pensa, comenta aqui abaixo a sua opinião referente a isso. O Galo não está apenas de olho no presente, mas também no futuro, e por isso tem realizado algumas observações referentes a um atleta que tornou-se bastante interessante, sendo ele o jovem Bryan Palacios, atleta que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia e que tem apenas 21 anos de idade, mas que já conseguiu demonstrar rapidamente o seu talento em campo após as visualizações que o Atlético teve durante sua participação na seleção colombiana através do torneio pré-olímpico sul-americano. O atleta teve um desempenho que chamou a atenção dos dirigentes do Atlético e que viram não apenas um jogador promissor, mas um atleta que também pode se tornar uma peça que poderia agregar qualidade no time do Galo. O jovem atleta de 21 anos de idade tem bastante velocidade, atleta que consegue atuar um pouco mais aberto pelo lado direito do campo e está na equipe profissional do Atlético Nacional da Colômbia desde a metade da temporada de 2022. Em 2023, pela sua idade, foi um jogador que jogou por bastante frequência na equipe do Atlético Nacional. Foram 47 partidas no total, com 3 gols marcados e 4 assistências. É um atleta que também chama a atenção do mercado europeu e por isso o Galo tem estado bem atento às possibilidades de contar com esse atacante de 21 anos e que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia. Para o Galo, a contratação de um atleta como esse não se trata apenas de uma opção para reforçar o seu elenco atual, mas também de investir um pouco no futuro da equipe. Os valores giram na casa dos 2 milhões de dólares ou cerca de pouco mais de 10 milhões de reais para que o atleta pudesse se transferir para o Atlético. É justamente isso que a diretoria tem tentado, a compra dos direitos econômicos desse atleta para que ele pudesse passar a pertencer ao Galo já para o ano de 2024.
Na minha visão, o Galo tem buscado pouco nos últimos anos a contratação de jovens atletas que pudessem assim ter um futuro um pouco mais evolutivo em relação a jogadores sul-americanos. Quem sabe em 2024 possa voltar a realizar isso. Você, torcedor atleticano, o que pensa em relação a essa visão? O Galo se movendo um pouco em relação a contratar jogadores jovens do mercado sul-americano de futebol para que passem também por uma progressão. E o Atlético fez recentemente, envolvendo o Pavon, uma negociação muito positiva pelo aspecto financeiro. Isso porque o Atlético conseguiu um lucro significativo na venda do jogador para a equipe do Grêmio, totalizando cerca de 20 milhões de reais, uma transação que faz com que o Atlético possa colocar em seus cofres um valor bem significativo. Porém, Pavon, é necessário também falar um pouco sobre sua trajetória. Ele chegou ao Atlético ainda sem custos, ou seja, ainda mais essa negociação se torna positiva por esse lado. O Atlético não pagou nada para ter Pavon ainda durante o meio de 2022, quando ele realmente esteve chegando no Atlético na busca naquele momento por se tornar uma peça importante. Mas não foi isso que aconteceu. Naquele período, ele esteve passando por uma fase de adaptação ao futebol brasileiro. Foi em 2023 que conseguiu mesmo render o que se imaginava dele, um atleta que conseguiu contribuir bem importantemente para o Atlético ter terminado o Campeonato Brasileiro de uma forma um pouco mais positiva. Ao trazer Pavon naquele momento em 2022, sem nenhum tipo de custo por aquisição, o clube fez assim um investimento bem inteligente e que agora se traduziu em um retorno financeiro bem significativo com a sua posterior venda para o Grêmio, jogador que inclusive já estreou pela equipe gaúcha e esteve contribuindo com 1 gol e 2 assistências em sua estreia. Isso faz também com que o Atlético perca mais uma peça de ataque em seu elenco, mas é que tenha que estar visualizando um possível substituto. Quem sabe o Atlético terá que se movimentar no mercado de transferências e assim abrir portas para novas oportunidades em relação a contratações que possam se encaixar nas características que Pavon exercia no time do Galo. Com esse montante, o Atlético agora inicia a temporada de 2024 com uma primeira venda no valor de 20 milhões de reais. O Galo, obviamente, espera vender mais algum atleta para 2024 para bater as metas que todos os clubes brasileiros têm em relação à venda de jogadores para transações tanto internacionais quanto nacionais, como foi o caso de Pavon deixando o Galo para o Grêmio. Você, torcedor, o que achou? Comenta aqui abaixo a sua opinião.